A vereadora Nina Souza, do PDT, vai assumir interinamente o comando da Câmara Municipal de Natal, agora sob nova direção. Com a viagem do prefeito Álvaro Dias à Holanda, em agenda com empresários do Rio Grande do Norte, Paulinho Freire, o criador Paulinho Freire, vai assumir a Prefeitura de Natal e Nina, a Câmara Municipal. A vereadora é nossa convidada hoje. Boa tarde, vereadora. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde a todos que nos assistem. Nem bem assume um lugar na mesa diretora, já tem essa missão importante de presidir a casa. Com a sua expectativa? Então, para nós é uma honra, né? Mais uma vez as mulheres vão ocupando espaços, mesmo que sejam interinos, mas nós vamos deixando a nossa marca. E como, na realidade, nós temos uma interlocução muito forte, né? Não é à toa que é uma mesa diretora, então a gente vai ali só dar sequência àquilo que o nosso presidente já vem de forma muito eficaz, dando o seu tom no início desse mandato. E como é que você pretende marcar essa interinidade? Com inscrição? Ou você vai tentar tocar algum projeto, inclusive, que tenha relação com o seu mandato? Esse período, nós estamos de recesso. Então, nesse momento, nós temos que dar continuidade nessa questão administrativa. Sim. Várias posições Paulinho já tomou, não é? E nós temos agora que dar sequência a isso. Né? Serão 10, 15 dias aí que nós estamos e nós precisamos continuar esses estudos relacionados à questão administrativa da Câmara. Pois é, você lembrou uma coisa importante, porque a Câmara deu posse ao novo presidente no dia 1º de janeiro, né? Sim. Mas ela está em recesso. Isso. Os trabalhos, a legislatura só começa a partir de fevereiro. Mas do ponto de vista administrativo, nós acompanhamos no final do ano passado uma série de exonerações. Aliás, todos os cargos comissionados da casa foram exonerados para uma economia de R$800 mil e alguns desses cargos seriam reavaliados aí, algumas contratações. Como é que está essa história? O aproveitamento das pessoas que foram exoneradas no final do ano passado? São dois eixos. A princípio, nós temos que entender que houve sim uma frustração de receita. O orçamento ele é uma coisa, você ter uma configuração de receita é outra totalmente diferente. Então, o que é que nós fizemos? Fizemos uma análise, partindo daquilo de 1º de janeiro para trás, quem tem que responder é a mesa anterior. E o primeiro ponto é, o que é que nós vamos fazer? Aí Paulinho, e ele foi muito feliz, né? Suspendeu por 120 dias jetões, gratificações, nomeações, devolveu servidores cedidos, porque não tem condições a Câmara de nós estarmos pagando servidores cedidos e muitos, inclusive, tinham gratificações, não é? Então, você precisa conhecer a casa. Outra medida muito interessante foi a redução de 118 cargos. Isso vai dar condição que mensalmente a gente economizar mais de R$400 mil. Ou seja, independente da recontratação de alguns servidores, cargos comissionados, vai haver um corte. Vai haver um corte. Tem que haver corte. Não se pode, nesse momento que o país vive, nós não fazermos corte. Né? Então, nós precisamos de aí, as pessoas hoje mensuram tudo da mesma forma. O vereador, e é bom aproveitar esse momento para dizer, o vereador é o político que é mais procurado. As demandas, elas ocorrem nos municípios. Eu chamo muito da teoria do triângulo invertido. Você tem União, Estado e municípios, só que quando você inverte, o bolo de demandas está nos municípios. E é justamente o município que tem menor recurso. A vida é um assunto local. Né? Então, o vereador é o para-choque da sociedade, é aquele que ouve, é aquele que faz as intervenções. Então, para você falar de pavimentação, falar de mobilidade urbana, falar de previdência, falar de várias coisas, você precisa, como vereador, ter um aporte técnico. Porque existem vereadores que têm formação de nível superior em determinadas áreas e existem vereadores que não têm nem essa formação básica. Então, como é que você vai intervir na vida das pessoas sem você ter um subsídio? Então, se critica o fato de um vereador ter 10 assessores. Essa quantidade ela é pequena. Além de ser pequena, pode ter certeza, os salários que são pagos são horríveis. Nós temos assessores que recebem R$ 1.500. Tá? O maior salário de um gabinete é um cargo de 8 mil, líquido de 6 mil reais. E o assessor de vereador, ele trabalha de domingo a domingo, ele não tem horário, ele não tem hora extra, ele não tem nenhum aporte. Então, ele tem então que você não vê um número excessivo? De maneira alguma. De maneira alguma. Servidores, não. Mesmo comissionados? Não existe isso. Não existe. O que nós temos que fazer é enxugar para manter salários em dia e até mesmo dando condição a gente fazer investimentos e até melhorar o salário. Nós não temos, Diógenes, um prédio. A gente trabalha num local alugado. Né, para você ver. Então, isso precisa ser redimensionado. Esse problema é antigo.
Mas voltando um pouco ao que houve no final do ano passado com as exonerações, houve uma concordância da Casa em torno das medidas que foram tomadas na mesa anterior? Não, com relação às exonerações não houve, né? Obviamente que não houve porque teve que ser exonerados cargos de dentro dos gabinetes, né? Mas aí... Vocês foram avisados, né? Fomos poucos dias antes, né? Mas assim, nós decidimos colaborar, né? No sentido de que todo mundo se acalmar os ânimos, né? Não criar obstáculos. Não, nenhuma celeuma nesse sentido. E aí, apostando tudo nessa nova gestão. Paulinho é muito equilibrado, né? Eu acho que ele tem essa experiência, mais de 30 anos na vida pública. Foi presidente da casa. Tem esse viés também na seara empresarial. Então, vamos olhar para frente. Nosso pensamento é esse, é olhar para frente e a gente vai, se Deus quiser, equacionar todos os problemas. Você falou que o orçamento se frustrou, a expectativa de receita se frustrou, o orçamento não foi executado a contento, mas a legislatura aprovou um aumento da verba de gabinete a partir de abril deste ano. Dava para fazer isso? Claro. Nesse momento de corte, de crise? É porque são duas coisas totalmente distintas, com o devido respeito. Primeiro, eu acabei de falar, a gente reduziu 118 cargos. Essa implementação de 4 mil a mais na verba indenizatória, que será colocada a partir de abril, essa verba tinha mais de 12 anos que ela não era reajustada. E para que quem está me ouvindo saiba, o papel, ofício, a água, a caneta, tudo que acontece dentro do gabinete do vereador é essa verba que paga, não é a Câmara. Tá? Então, o telefone, tudo dos mandatos. Na sua avaliação, o reajuste dessa verba do gabinete é justo. Era necessário. É necessário, faziam 12 anos que não era feito esse aporte. Olha, momento oportuno, pergunto isso ele novamente. É oportuno, você tem aqui um momento de exoneração de cargos para economizar de um lado. São rubricas distintas. Não, eu sei, mas de um lado você tem que exonerar para economizar. Sim. E o outro você cria uma despesa. Mas aí, veja bem, essa criação da despesa, ela teve o cuidado de ser colocada a partir de abril, que é justamente o período que nós vamos fazer todos os enxugamentos, ver quais são os contratos que precisam ser reincididos, porque não tem essa necessidade no momento. São rubricas distintas. Essa rubrica da verba, ela vem da rubrica dos 30, ela é do custeio da máquina, ela não diz respeito a pessoal, então ela não interliga, tá? E ela dá condições para que os vereadores façam os seus mandatos. Abril vai ter folga para pagar esse reajuste. Porque Paulinho está arrochando, ele está arrochando, né? Tanto é que ele só está sendo nomeados agora o pessoal dos gabinetes, as outras nomeações não estão acontecendo, todas as gratificações, tudo está suspenso para economizar, né? Porque existe contas a pagar, né? Então, só fechando com relação a isso, se nós tivéssemos licitação para tudo o que os gabinetes gastam, pode ter certeza, era um valor muito maior que era gasto com a manutenção dos gabinetes dos vereadores. Vou falar do seu mandato, mas antes de falar do seu mandato, da interinidade, né? Hoje o prefeito Álvaro Dias viaja para a Holanda, né? Isso. E aí Paulinho assume a prefeitura. Isso. E você assume a interinidade é a primeira vez, né? É a primeira vez, é o meu primeiro mandato, feliz agora, né? Já nesses primeiros dias. Aqui fica também os nossos parabéns ao prefeito Álvaro Dias. Eu acho que esse momento, esse sentimento, esse posicionamento dele em fazer essa viagem a trabalho para a Holanda, né? Para já dar essa abertura. Empresário, da FEComércio, exatamente. Da indústria, né? E isso é importante, esse Estado é um Estado riquíssimo, mas ele precisa ter aporte de investimentos. Mas aí no momento que ele tem essa sensibilidade de já convocar o nosso presidente para assumir a prefeitura, isso mostra essa interlocução que é muito, muito interessante e necessária entre Executivo e Legislativo. Nós temos aí, no horizonte da Câmara Municipal de Natal, a questão do plano diretor. Sim. E você também tem projetos na área urbanística. Sim. Como é que esse tema vai ser tratado neste ano de 2019? Ele precisa ser tratado com muita seriedade. É um tema extremamente, eu acho que é o tema mais importante que Natal precisa absorver. E nós temos aí um ciclo de audiências públicas, a sociedade civil precisa participar, as instituições de ensino, os órgãos da área de engenharia precisam participar. Natal não pode ficar aquém, Natal não pode ficar à margem, Natal precisa crescer. Obviamente crescer com responsabilidade, analisando os contextos ambientais, mas precisa crescer. Então, esse tema tem que vir para a pauta, né? São mais de 10 anos, a gente precisa reformular esse plano. Aliás, já está atrasada a atualização desse plano diretor, Claro, né? claro. Deveria ter ocorrido a partir, se eu não me engano,
engano, 2017. Exatamente, está atrasado e a gente tem que correr, né? É um tema que a gente não pode, de forma nenhuma, se esquivar dele. Agora, tem que trazer à tona com muita responsabilidade, trazendo os setores que entendem para perto da gente, para subsidiarmos e tirarmos o Natal da estagnação. E na área urbanística, o que é que você defende no seu mandato? Então, veja bem, hoje nós temos um grande problema em Natal, que é a nossa orla, né? Eu acho que essa nossa orla, nós temos aquilo que todo mundo quer ter, que é o aspecto natural. Mas nós temos uma orla totalmente desajustada, desregrada, uma orla muito feia. Então, é preciso ter esse aporte também. Nós precisamos entender que Natal, ela precisa se abrir para o mundo. Nós temos, e aí chega ao nosso gabinete, sobretudo nesse período que a gente teve na liderança do governo, muitas solicitações com relação a essas construções, várias áreas que precisam ser abertas para a construção, e isso só vai poder ser feito a partir de uma análise mais aprofundada do plano diretor. Para encerrar, eu queria saber como é que está aquele projeto seu, que foi aprovado pela Câmara Municipal, de criação de ruas de segurança aqui em Natal. Se eu não me engano, é o Bairro Seguro. É a lei do Bairro Seguro. Essa lei é uma lei muito importante no nosso entendimento. São mais de 200 famílias que estão na lista de espera para que fazer a contenção, o bloqueio das suas ruas. Nós estamos tendo um embate com os setores técnicos da Prefeitura, inclusive quando o prefeito... Quer dizer, a lei foi aprovada, mas não foi regulamentada pela Prefeitura. Não está regulamentada e pior, não entraram com a DIN e os técnicos da Secretaria não querem regulamentar porque não concordam. Então, eu vou esperar o prefeito chegar de viagem, né, para a gente levar essa pauta. E se eles não regulamentarem, eu não tenho nenhum problema, eu ajuizo. Eu acho que é um direito do povo, a lei foi aprovada e ela precisa sim ser aplicada. Quer dizer, a questão ainda está no âmbito administrativo. Tá. Não há um ajuizamento de ação na justiça. Não há. Eu acredito que não precisa. Essa lei é um subsídio a mais. Ela vem, nós temos uma onda de violência avassaladora. Ela é um instrumento a mais para que o morador ele possa se autoproteger, já que o Estado, infelizmente, nesse momento, ele perdeu essa guerra para a bandagem. É isso aí. Eu queria agradecer a vereadora de Natal, Nina Souza, do PDT, que assume, a partir de hoje, nos próximos 15 dias, a presidência da Câmara Municipal de Natal. Nina, obrigado por sua presença. Eu que agradeço e quero desejar a você e a todos os nossos telespectadores assim, um ano cheio de paz e muita saúde. Que Deus abençoe a todos. Bom trabalho. O RN Acontece vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Siga com a programação da Band Natal. Veja a reprise desta entrevista no portal nominuto.com. O RN Acontece volta amanhã. Até lá.